Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Teacher Gillo, o seu professor de inglês. E na aula de hoje nós vamos aprender as regras de escrita e de pronúncia dos verbos regulares no passado em inglês. Essa é a terceira e última aula sobre o passado simples. Na primeira aula eu ensinei a estrutura gramatical do passado simples nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Na segunda aula, nós aprendemos a cantar a música Set Fire to the Rain, da Adele, que contém vários verbos no passado simples, regulares e irregulares, para aumentar o nosso vocabulário em termos de verbos. Então essa é a terceira e última aula em que a gente vai entrar um pouco mais a fundo na forma do spelling, que é a forma de escrita dos verbos regulares no passado que terminam em ed e também a pronúncia desses verbos que terminam em ed. Eu vou deixar o link para você acessar as duas primeiras aulas na descrição desse vídeo. Então eu sugiro que para encerrar esse assunto de passado simples e ficar um conteúdo bem completo, eu sugiro que você assista essas duas aulas e mais a aula de hoje, para você, além de conhecer a estrutura gramatical, ganhar mais vocabulários, ganhar mais verbos com a música da Adele, agora você também vai aprender a escrever e pronunciar esses verbos corretamente. Então agora eu vou te dar 10 segundos, que é o tempo da vinheta do canal, para você ir pegar papel e caneta para poder anotar todas essas dicas. Valendo! Então a gente vai começar com a regra mais simples, que é a regra geral, que vai funcionar para a maioria dos verbos. Então, para a maioria dos verbos em inglês, eu adiciono apenas ed. Então vamos lá, aqui a gente tem os verbos work, que é trabalhar. Então, para transformar ele no passado, eu adiciono ed, worked. Trabalhei. No passado, start, que é iniciar, eu vou acrescentar ed apenas e vai virar started. Eu trabalhei. E o verbo to want. To want eu vou acrescentar ed e está feito o passado simples aqui. Want, wanted. Querer, quis. Quando o verbo já tem um e, eu não acrescento outro e mais o d. Eu apenas acrescento a letra D. Então, love, que é amar, vai ficar loved. Live, que é viver, lived. E hate, que é odiar, hated. Então, amei, vivi, odiei. Então essa é a regra geral. Para a maioria dos verbos, a gente vai acrescentar apenas ed no final desses verbos. Então, quando ele já termina em e, eu não acrescento outro ed, apenas um d. E para os outros verbos, eu sigo a regrinha de acrescentar ed. Até aí, parece barbada, não é mesmo? Agora a gente vai ver uma outra regra que é um pouquinho mais complicada. A nossa segunda regra já começa com um truquezinho. O truque aqui é CVC. Não é propaganda para nenhuma agência de viagem, não. CVC aqui quer dizer consoante, vogal, consoante. Para os verbos que tiverem esse padrão, consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante e acrescentar ed. Vamos dar uma olhada então? Então aqui nós temos os exemplos. Stop. Eu vou, e a gente tem o padrão, C, V, C. Consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar a última consoante e acrescentar ed. Então fica stopped, stopped. Plan, plan, planejar. Vamos lá. C, V, C. O que eu faço? Dobro a última consoante e acrescento ed. Planned. Permit. Permit.
Aqui eu tenho, mais uma vez, o nosso padrão CVC, dobro a última consoante e acrescento ED. Regret, mais uma vez, consoante, vogal, consoante, dobro a última consoante, acrescento ED. Regretted. Isso vai acontecer sempre que o verbo terminar no padrão CVC? Não. Isso acontece apenas quando a última sílaba é uma sílaba forte. Então isso acontece com os verbos de uma sílaba só, que eu tenho aqui o stop, plan. Tem uma sílaba só e essa sílaba é forte, plan. Quando eu tenho aqui permit, regret, elas são as últimas sílabas fortes. Regret, permit, que não é o caso dos verbos develop e answer. Mesmo que eu tenha o padrão CVC aqui, consoante, vogal, consoante, a minha última sílaba não é forte, a minha última sílaba não é uma sílaba estressada, não é uma sílaba em que eu coloque ênfase. Porque nessa palavra, o ênfase está na segunda sílaba, develop. Então, essa sílaba não é uma sílaba forte, então eu não vou dobrar a última consoante, eu apenas vou acrescentar ED. Mesma coisa com answer, que a minha sílaba forte não é a última, é answer. Eu acrescento apenas o ED sem dobrar a última consoante. Vamos ver a nossa terceira regra, então? Então, a nossa terceira regra envolve consoante mais Y, vogal mais Y. Então, vamos começar com os verbos que têm o padrão consoante mais Y. Então aqui eu tenho todos os verbos que são consoante e Y. Quando a gente tem esse padrão, consoante Y, a gente vai fazer o quê? Eliminar o Y. A gente vai eliminar o Y e vai acrescentar IED. IED. Então, a gente vai ter studied, carried, worried and cried. A gente vai tirar o Y e vai acrescentar IED. Essa é a regra de spelling, a regra de escrita, quando a gente tem esse padrão de verbo que termina em consoante mais vogal. Mais Y. Quando o padrão é vogal mais Y, vogal mais Y, vogal mais Y, a gente mantém o Y e acrescenta ED. Então, se é vogal Y, a gente não vai eliminar o Y, a gente vai manter o Y e vai apenas acrescentar ED. Então a gente tem delayed, atrasei. Stayed, fiquei. Enjoyed, gostei. Prayed, rezei. Studied, estudei. Carried, carreguei. Worried, preocupei. Cried, chorei. Então, essa foi a nossa terceira regra. Vamos para a próxima? Não tem mais regras. As regras são só essas aqui mesmo. Então, vamos revisá-las? Então, vamos lá. Então, a regra geral é acrescentar ED. A não ser que o verbo já termine em E, então eu apenas acrescento D. A segunda regra, dobrar a última consoante e acrescentar ED. Apenas se a última sílaba for uma sílaba stressed, uma sílaba forte, como no caso de permit, regret. Se não, a gente apenas acrescenta ED. Como no caso de answer, que a sílaba tônica, a sílaba estressada, não é a última, e sim an. Então a gente não acrescenta, a gente não dobra a última consoante, apenas acrescenta ED. No caso de o padrão ser consoante mais Y, a gente tira o Y fora e acrescenta ED. Corta o Y e acrescenta IED.
E no último caso, vogal consoante, a gente mantém o Y e acrescenta apenas ED. Vamos ver então agora as três formas de se pronunciar os verbos regulares, os verbos que terminam em ED no passado simples, que são três formas diferentes. Eles têm forma de T, de D e existem casos em que eles vão ganhar uma sílaba extra, a sílaba id. Vamos lá então. Um recado rapidinho antes da gente começar a falar sobre a pronúncia. Existem várias formas de aprender inglês. Muitas pessoas gostam de aprender inglês com regras gramaticais. Isso dá mais segurança para elas. Mas a gente não precisa decorar sempre todas as regras gramaticais. Eu encorajo você a ter um caderninho para você poder anotar as regras gramaticais, deixar elas ali para uma futura consulta. Então eu sugiro que você, no vídeo de hoje, anote as regras gramaticais, deixe elas num cantinho. Quando você for praticar a escrita e surgir alguma dúvida, dá uma consultada nela. Mas, na minha opinião, a forma mais efetiva de memorizar a escrita das palavras é consumindo coisas em inglês, lendo coisas em inglês. Lendo artigos, lendo revistas, lendo na internet. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Quando a gente está lendo, a tendência da gente memorizar a escrita de uma palavra baseado no que a gente está vendo, é muito mais fácil lembrar a palavra escrita do que lembrar da regra gramatical. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai falar da pronúncia desses verbos que terminam em ED, que tem três formas diferentes de serem pronunciados em inglês. Então, eles podem ter som de T, que é o nosso primeiro exemplo, som de D, e às vezes eles vão ganhar uma outra sílaba, e eles vão ter som de id. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo de quando eu vou pronunciar esses verbos aqui com o som de T, que a nossa tendência como brasileiros é pronunciar worked, washed, fixed, lived. E a gente pronuncia esses verbos com som de T no final. Então a gente diz worked, washed, fixed, lived. Mas por que a gente fala assim, dessa forma? Como que eu sei que ele vai ter som de T no final e não de D e não vai ganhar uma sílaba extra com id? Vamos lá então. A gente vai considerar o verbo sem o ed. Então a gente vai considerar o verbo apenas, a raiz do verbo sem o ed. Quando esse verbo terminar com um som de k, sh, ks, f, a gente vai pronunciar ele com som de T no final. A diferença aqui, que vai ser o próximo exemplo, quando a gente vai pronunciar com o som de D, é no último som da palavra. Quando esse som não vibra nas nossas cordas vocais, ele vai ter som de T no final. Então, se você colocar a mão no seu pescoço e dizer apenas o final dessas palavras, você vai ver que não vai vibrar nada. Então, você pode colocar a mão no seu pescoço e falar algumas coisas para você sentir a vibração das cordas vocais aqui no pescoço. E aí, quando você fala os sons k, sh, ks, f, k, sh, a gente não sente nada, não vibra nas cordas vocais. A gente vai ver depois as cordas vocais vibrando quando tiver som de D, que é o nosso próximo exemplo. Então vamos ver um exemplo aqui de quando vibra e de quando não vibra a corda vocal, para ficar mais fácil para a gente poder comparar. Vamos lá então. Aqui a gente tem um exemplo do verbo que termina em, normalmente, sons de vogais, as cordas vocais vão vibrar. Então se eu considerar apenas, mais uma vez, a raiz do verbo, vamos lá então, vamos colocar a mão no pescoço para ver, para sentir a corda vocal vibrando. Então vamos lá, play,
E stay. Listen. Listen. A gente sente o N vibrando aqui no final. Listen. Quando a gente tem essa vibração, ele vai ter som de D. Então eu falo played, stayed, listened. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, porque alguns verbos, por mais que eles terminem em E no final, não significa que só porque é uma vogal, essa vogal vai fazer a corda vocal vibrar, ela vai ser pronunciada. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo de um E que é mudo. Ele é silent, ele é mudo e eu considero apenas o último som. E o último som, então, que eu tenho é o som do F. Então, se a gente comparar aqui a vogal I, listen, com o som do V, apenas, não vibra nada. Então, aqui eu tenho o som de T, lived. Lembrando que esse som, ele nunca é estressado, ele nunca é um som pronunciado forte. Ele é sempre um som mais neutro. Então, played, stayed, listened. E lived. Mesma coisa com work, que a gente viu no exemplo anterior. Worked. Seria mais ou menos assim. Não tão estressado, não tão forte. Vamos então para ver a nossa terceira e última regra de pronúncia? E a nossa terceira e última regra de pronúncia, eu acho que também é uma regra um pouco mais fácil comparada com as outras, que é quando o verbo termina em... a escrita do verbo termina em D ou em T. Não necessariamente a escrita, mas a gente vai ver esse exemplo, outro exemplo no final. Então vamos lá. Terminou em D, a raiz do verbo, eu pronuncio landed. Eu acrescento a vogal id no final. Então, o verbo to land, que é aterrissar, o avião aterrissa, o avião aterrissou. Então, landed, landed. Visit termina em T, ou seja, é o outro exemplo. Verbos que terminam em D ou T, som de D, som de T. Eu acrescento o ED, mas eu não pronuncio visited, eu pronuncio visited, visited, com som de id no final. Download termina em D, downloaded, downloaded, downloaded. E aqui eu tenho um exemplo de também que uma palavra que, apesar da escrita ser com E no final, o último som que eu considero, porque esse E é mudo, é o som do T. Então, na palavra hate, 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 eu só venho até aqui, eu não pronuncio esse E no final, então eu vou pronunciar hated, hated. Lembrando que a gente considera o som e não a escrita. Então, aqui, apesar da escrita ter um ED, eu vou considerar apenas o som. Então, revisando a parte da pronúncia, a gente aprendeu hoje que a gente tem 3 formas de pronunciar os verbos regulares que terminam em ED em inglês, que são as formas que tem som de T, de D e, quando eles ganham uma sílaba extra, a sílaba id. Então, recapitulando, corda vocal não vibrou, som de T, worked, washed. Corda vocal vibrou, som de D, como nos verbos listened, played. E quando eles terminam com som de T ou som de D, lembrando que a gente considera apenas o som e não a forma escrita, porque às vezes existem palavras, letras que são vogais que são mudas. Então a gente não considera como no exemplo do hate. A gente considera apenas o som. Então, quando o som da palavra termina em som de T ou som de D, eu vou acrescentar uma nova sílaba e eu acrescento a sílaba id. Então, download, downloaded. Hate, que apesar de ter um E, eu só pronuncio o T, hated. Então, pessoal, esse foi o terceiro e último vídeo da série sobre o passado simples em inglês. Lembrando que na primeira aula a gente viu a gramática, a estrutura gramatical, como que eu monto o passado simples nas formas afirmativa
negativa e interrogativa, uma aula bem completa que você encontra o link para assistir essa aula na descrição desse vídeo aqui. O segundo vídeo foi o vídeo da música Adele, da Adele, Set Fire to the Rain, que complementa mais verbos para melhorar o vocabulário, mais verbos no passado simples, regulares e irregulares, com pronúncia, e é uma aula bem divertida, porque a música, e quem não gosta de música, o conteúdo, o link para assistir esse vídeo também está na descrição desse vídeo aqui. E hoje, então, para encerrar, para ficar bem completo esse assunto de passado simples, a gente viu a escrita, que em inglês a gente fala que é o spelling, e também a pronúncia, para você não sair mais por aí dizendo I worked, I visited, I downloaded a movie, I downloaded a new series. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se de clicar no botão de gostei, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por assistir e eu vejo você na minha próxima aula. Bye!